Estou aqui com o professor Silvio para falar de um tema super polêmico que está na hora do dia e que está tendo uma divisão muito grande, tanto na jurisprudência quanto na doutrina. Eu não diria tanto na opinião pública, o que parece que a opinião pública tem um pensamento bem certo em relação a isso, né? Mas qual é o tema? O tema é embriaguez ao volante, artigo 306 do nosso Código de Trânsito, também chamado, não sei porquê, de Código de Trânsito Brasileiro, né? O professor Silvio, então, vai esclarecer para nós exatamente esse tema. Afinal de contas, professor Silvio, seria crime de perigo abstrato, como o Supremo decidiu agora nessa sua última decisão? Professora Alice, eu entendo que sim, porque o crime do artigo 306, que é o crime de embriaguez ao volante, ele sofreu duas alterações profundas na sua estrutura pela lei seca. A primeira alteração é que antes da lei seca, o tipo penal dizia conduzir veículo sob estado de embriaguez, gerando perigo de dano. Então o tipo penal exigia a situação de perigo. Portanto, era evidentemente um crime de perigo concreto, que exigia a comprovação de uma situação efetiva e real de perigo, ainda que a um número indeterminado de pessoas. A alteração no artigo 306 feita pela lei seca, a lei seca excluiu do artigo essa expressão, gerando perigo de dano. Agora o tipo penal só prevê a conduta, conduzir veículo automotor com 6 decigramas ou mais de álcool por litro de sangue. Então agora eu entendo que o Supremo acertou, porque o crime realmente passou a ser de perigo abstrato, já que o tipo penal não exige mais a situação concreta de perigo. Aí é o entendimento, como por exemplo do professor Luiz Flávio, da inconstitucionalidade dos crimes de perigo abstrato. Eu tenho um entendimento um pouco diferente. Eu penso que os crimes de perigo abstrato não são inconstitucionais quando o legislador tipifica comportamentos que, de acordo com as regras de experiência, são comprovadamente perigosos. Se um comportamento, de acordo com as regras de experiência, é comprovadamente perigoso, o legislador, penso eu, tem a discricionariedade política de considerar aquela conduta como crime. É o que os alemães chamam de delitos de preparação. Por exemplo, aquele traficante que mantém 30 quilos ou 200 quilos de cocaína em depósito. Em tese, aquele depósito não está gerando nenhum perigo concreto. Mas não seria, na minha forma de ver, adequado considerar o tráfico inconstitucional nesse caso, essa conduta inconstitucional. Então, eu penso que se o legislador tipifica crimes, fatos que comprovadamente são perigosos, a conduta pode sim ser de perigo abstrato. Há inclusive um precedente do Supremo, o relator foi o então ministro Sepúlveda Pertence, no qual ele também aplica exatamente esse entendimento. Naquele nosso livro de legislação criminal especial, no comentário à lei das contravenções penais, porque são todas de perigo abstrato, as contravenções praticamente, então nós teríamos que considerá-las inconstitucionais. Eu tive que enfrentar esse perigo quando nós comentamos aquele livro, professora, e eu sustentei isso. Eu até cito Wohlers lá, um jurista alemão, e eu cito esse precedente do Supremo. Portanto, eu entendo, sem embargo do entendimento respeitável do professor Luiz Flávio, do professor Luiz Regis Prado, sobre a inconstitucionalidade do crime de perigo abstrato, mas eu acho que não há nenhum problema na tipificação. Agora, professor Silvio, ainda dentro desse tema, vamos pensar um pouquinho em relação à pena, certo? Então, digamos que há a possibilidade constitucional de você tipificar uma conduta, ainda que seja em relação a um crime de perigo abstrato. E a pena prevista para o artigo 36, na sua opinião, está proporcional em relação, sistematicamente analisando outros tipos de condutas também que prevêem crimes de perigo abstrato? Olha, professora, um dos graves problemas da nossa legislação é a falta de proporcionalidade na combinação das penas. Aliás, eu acho que é o principal problema. Esses dias, inclusive, no nosso site Atualidades do Direito, lá no meu blog, eu escrevi um artigo sobre a instalação da Comissão de Revisão do Código Penal. Eu escrevi, o artigo está publicado lá, e eu coloquei boas perspectivas, porque o senador Pedro Tax, ele demonstrou que uma das principais preocupações dele é a falta de proporcionalidade e razoabilidade na combinação das penas. E no nosso livro de crimes ambientais, agora escrito por mim, pelo professor Luiz Flávio, e também na lei de crimes ambientais comentadas no legislação criminal especial,
Nós começamos fazendo uma crítica exatamente na falta de proporcionalidade das penas. Eu penso que no caso dos crimes, do crime de embriaguez ao volante, a pena não está nitidamente desproporcional, porque é um crime de perigo, ainda não gerou nenhum dano, é um delito de preparação, né? O legislador está tentando evitar um mal maior. Antecipação da tutela penal. Antecipação da tutela penal, perfeito. E aí eu penso que a pena de 6 meses a 3 anos de detenção seria uma pena razoável, até porque se ocorrer o homicídio, haverá a punição por homicídio, ou culposo ou doloso. Sim, você vai trabalhar outro tipo penal. Trabalha o outro tipo penal. Então eu acho que, sim, se não é a pena adequada, não há uma falta de razoabilidade flagrante a justificar uma declaração de inconstitucionalidade da pena. Então a gente escutou aqui o professor Silvio sobre esse tema polêmico, embriaguez ao volante. Participe, dê a sua opinião, diga se você concorda, se você discorda, utilize seus argumentos e participe com a gente nesse debate muito importante, muito interessante, que está aí na ordem do dia.